Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a nossa tese de que o tempo é nosso algoz, quando a conversa é agradável, com o técnico em mecânica Edson do Espírito Santo. Você poderá rever essa conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela. Enviar perguntas ao Edson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Edson, nessas tuas viagens pelo mundo afora, aí, o que te chamou mais atenção em termos de população, de sociedade, em termos de beleza natural ou beleza, sei lá, artificial, enfim? O que pode contar para a gente, Edson? Gilson, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, conheci uma pequena parte da Itália, né? Saí de Milão e fui correndo até Roma. Então, Roma é parte da história da humanidade, né? Parte da história da humanidade. Eu tive a oportunidade de ir no Coliseu, tive a oportunidade de ir no Vaticano. Faz parte da história da humanidade, não tem que você fugir disso, né? Claro, sim. A França me chamou a atenção por todo o histórico. Tive a oportunidade de conhecer a Holanda, que é um país assim que também tem as suas nuances, né? Tem a própria história da posição física do país. Física, né? Os holandeses costumam dizer que Deus fez o mundo, e os holandeses a Holanda, né? Então, olha que interessante. Porque realmente aqueles Países Baixos eles foram, né, vencendo o mar, é todo cheio de... Amsterdã, por exemplo, é uma cidade cheia de canal. E é uma cidade agradável, gostosa? É uma cidade agradável. Eu, particularmente, me decepcionei um pouco com a questão do padrão moral, né? Porque tudo é muito liberal, né? Sim. Então, sob esse aspecto, então, eu vejo o seguinte, eu tive aqui na América do Sul, eu tive a oportunidade de conhecer a Argentina, tive a oportunidade de conhecer o Uruguai e o Paraguai, mas o Paraguai, por exemplo, que a gente tem uma ideia tão... O preconceito, né? Porque a nossa referência de Paraguai é Cidade del Leste, né? Porque na verdade o Paraguai é um país que foi destruído pelo Brasil, sim, pela Argentina e pelo Uruguai, né? Isso aí é uma coisa inegável. A aliança acabou com eles. Como é que é esse povo paraguai? Assunção, porque eu não conheço Assunção, tenho muita vontade de conhecer, mas ainda não tive oportunidade. Gilson, o Paraguai é um país pobre, claro, né? Com uma extensão territorial bem menor que a nossa. Mas você precisa ver eles como povo, o que eles têm para te oferecer. E eu penso que isso é o que nós devemos buscar em cada indivíduo, né? Claro. É a convivência. Exatamente isso. Então, eu penso que isso é... Mas você estava, no bloco anterior, você estava falando da China, né? E eu sugiro o seguinte, quem tiver a oportunidade de ir na China, aproveite para conhecer a muralha, que é um cartão postal da China. Eu tive a oportunidade de conhecer um castelo o Palácio de Verão lá na época do Imperador. Olha só, interessante isso, né? Tem eles chamam de Palácio do Céu, que é um outro lugar fantástico. Então tem alguns pontos assim que... E esses pontos são marcados pela história da própria humanidade na sua gênese, né, Edson? Sim, porque você imagina, por exemplo, a muralha da China, ela começou a ser construída, né, em 200 e poucos lá. E foi terminar em 1800 e alguma coisa, aliás, se não me falha a memória. E olha só, e é o único monumento humano visto da Lua. Da Lua. Da Lua. Então, aquilo lá tem alguns 1000 quilômetros de distância, né? E aquilo lá foi construído, segundo o Yuan me falou, era para uma possível invasão dos povos do norte, né? E que nunca aconteceu. Então, o homem, essa questão tem uma música do John Lennon, que ele fala que o mundo deveria, a música Imagine, né? Ele fala que se não existisse fronteira, se não existisse religião, se não existisse uma série de coisas, né? O ser humano seria um só, né? Um só, exatamente isso. Agora, falamos da China, e a China particularmente encanta a nós todos, inclusive a você que nos assiste aí, sabe que a China tem seus mistérios, seus encantos, né? Mas com esse movimento todo da humanidade, com a rede, com a tecnologia de ponta, enfim, a China está se misturando, está em fusão com o mundo inteiro. Isso poderá, de alguma forma, prejudicar aquela cultura milenar? Como é que tu vês essa invasão da China pelo mundo? Eu penso que não, Gilson, porque tem dois aspectos. Eles conseguem conviver o antigo e o moderno. Você olha aquelas construções, a parte arquitetônica da China é uma coisa fantástica, né? Tem uns prédios extremamente
contemporâneos, e, no entanto, tem o antigo lá, com todas aquelas raízes chinesas, né? Eles, por exemplo, a questão da educação, eu penso que nós deveríamos nos espelhar um pouco mais neles, porque eles investem muito na criança. Nós aqui fizemos o contrário, nós criamos cota racial para o indivíduo que está lá na faculdade. É exatamente isso. Enquanto que a base, que deveria ser um grande investimento do Estado, né, ela está esquecida. Tu sabes que essa é uma grande sacada. Quer dizer, no nosso país literalmente esqueceu as crianças e acaba até atribuindo a entidades não governamentais, não governamentais e não competentes para a educação das crianças, que são exatamente o futuro, né? Sim. A essência, se bem formada, na verdade. Quando eu falo não governamentais, porque, por exemplo, você quer deixar um filho numa creche, você tem que pagar. E aí, quando se cria a cota, por que se cria a cota? Porque, na realidade, o ensino básico se fez a diferença, e aí tenta se juntar lá em cima, e você está caindo a qualidade do ensino. Eu fico preocupado quando você tem um país que você paga R$800, não sei se tanto para um professor do ensino básico, é um problema. E você paga 900 e poucos reais por auxílio pensão, presídio. Então, existe uma inversão de valores. Uma inversão de valores, exatamente. Você não vê na China. Então, essas coisas que eu penso que nós deveríamos pensar com mais carinho e tentar mudar esse tipo de coisa. Então eu vou daqui a pouco mais, eu vou fazer agora a pergunta da semana, esse nosso tempo está acabando, e eu vou te perguntar daqui a pouco mais para fecharmos a fala conversando sobre a China. Pode ser? Pode ser, está ótimo. Então tá, nós estamos conversando com essa simpatia de convidado, meu amigo pessoal Edson do Espírito Santo, mas agora é o momento de fazer a pergunta da semana, né? Bom, você sabe qual foi a única cidade brasileira, o único município brasileiro fundado por franceses? Não sabe? Então ligue para cá, 3621-3434, e responda para a Ana, para a Deise, para a Priscila, quem lhe atender, e você vai ganhar um brinde da papelaria Marielle, junto com o programa Ciência e Pesquisa. Edson, falamos antes de fazer a pergunta da semana, né? Falamos da única cidade brasileira, uma única, que foi fundada por franceses. Eu deixo as câmeras para a tua fala final e aí vamos falar um pouco, fechando com a nossa querida China, né? Sim, eu quando falo da China, falo com empolgação, Gilson, porque eu vi assim, eles investirem muito em educação, e eu penso que um país que quer se desenvolver, ele precisa realmente investir em educação. Não tem alternativa, essa é a única saída, exatamente. Eu vi eles investirem muito em infraestrutura, eu tive a oportunidade de andar de trem naquele país, sair de Xangai para ir para Pequim, por exemplo, num trem a 350 km por hora. 850 mil quilômetros de ferrovias a China tem. É a maior rede ferroviária do mundo. Está na China. E isso, eu estava olhando, hoje eles são a segunda economia do mundo. Não? Eles é o segundo país maior exportador do mundo e o terceiro que mais importa. Isso não é à toa, não é de graça. Então eu penso que esse é o grande aprendizado, né? As pessoas às vezes querem um referencial que vai procurar um referencial bom. Não adianta nós pegarmos... Exatamente. Ruim isso, não é? Não. Que mensagem então, nesses 30 segundos que falta, daria às pessoas que nos assistem? Na China eu aprendi uma coisa interessante. Teve o Yuan, certa vez eu fui dar um presente para ele e eu não estava preparado. Ele me falou o seguinte: não te preocupes, que para nós chineses o que vale é o que está implícito de que maneira, que sentimento que está impregnado nesse presente. Como eu sei que você é meio entusiasta também da China, eu resolvi trazer um presente para você, para quando você for tomar um chá lá com a tua esposa, lembre que você tem um amigo que também tem um carinho muito grande por você. Poxa vida, Edson, muito obrigado. Posso cumprimentar aqui ao vivo, né? Muito obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, obrigado por essa experiência maravilhosa. Presente sem comentários, né? Fico eternamente agradecido e espero que possas aceitar um novo convite para estar conosco no Ciência e Pesquisa futuramente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Gilson, de alguma forma compartilhando essa experiência de ter convivido com algumas culturas diferentes da nossa, e vou estar sempre à disposição.
Espero realmente poder ter agregado alguma coisa ao teu público. Muito obrigado, Edson. Foi um grande presente para os nossos telespectadores, com certeza absoluta. Eu gostaria que estivesse aqui logo, logo, de volta com a gente. Será um prazer. Foi com muita honra, com uma honra indescritível, meu amigo Edson do Espírito Santo, que mostrou um pouco dos chineses, um pouco dessa história, das suas viagens pelo mundo. Se puder rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao Edson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Muito obrigado a você, foi mais Ciência e Pesquisa, a você, a Ayala, que fez Ciência e Pesquisa nos bastidores, ao Serjão, que está no Twitter, a Daiane, que nos coloca no blog, ao Patrick, enfim, ao Rafael, que carinhosamente nos trouxe a água, e a todos que fazem esse programa nos bastidores. Nosso muito obrigado e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.